18 horas 38 minutos. É com enorme prazer que eu recebo aqui no nosso estúdio vereadora Janete Rocha Pietá, muito educada, muito solícita com a equipe do Radar de Notícias. Todas as vezes que encontrei a vereadora no plenário da Câmara, sempre muito educada, sempre atenciosa com a imprensa. É um prazer tê-la aqui, ter a oportunidade de entrevistá-la pela primeira vez desde que assumi o Radar de Notícias. Então, seja bem-vindo, boa noite. Que bom! Mão fria! Tá um gelo esse estúdio. Gelo. Que prazer, né? A vida é assim, né? Exatamente. Sempre tem a primeira vez. Pois que bom é. que agora e que estamos há tão pouco tempo de começar a campanha eleitoral, né? Exatamente. E aí quero dizer com muita alegria, uma pena, eu mandei pro Léo e descobri depois onde estava o Léo. Tá chique o chefe, né? Demais. Nosso chefe é chique demais. Eu falei, dei algumas sugestões para ele de onde ele está. Gostei de falar com ele. Então, eu estou feliz de dar a primeira entrevista depois da convenção da rede que se realizou domingo na Câmara Municipal. Nós agradecemos pela preferência. Olha, temos muitos assuntos para tratar com a vereadora. Então já peço para você que veio aqui nos acompanhar, você que é eleitor, apoiador da vereadora, não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva, deixe o seu like e principalmente compartilhe a nossa entrevista para que as opiniões, todo o balanço do mandato da vereadora chegue para mais pessoas, tá certo? Contamos com o seu engajamento para o Radar de Notícias crescer cada vez mais. Vereadora, quero começar com uma pergunta elementar que eu tenho feito a todos os colegas de Câmara da senhora nesse período de recesso. Pois não. Estamos no recesso parlamentar, a Câmara volta os seus trabalhos dentro de aproximadamente 20 dias, vamos arredondar. Pergunto para a senhora, qual o balanço que a senhora faz do primeiro semestre legislativo da Câmara? Projetos polêmicos, outros nem tanto, o que a senhora avaliou? Olha, a Câmara é um lugar de debates. Agora, eu considero que a presidência tem que dialogar mais com o colegiado no sentido de debate político é uma coisa, mas debate pessoal é outro, e o nível tem que ser um nível de alto nível, né? Então, eu considero, nunca vi na minha vida o que ocorre aqui em Guarulhos, que a base é que faz obstrução. Quer dizer, nós somos minoria e é bom que você saiba, inclusive algumas pessoas falam, Janete, por que vocês não fazem uma CPI? Porque nós somos menos de 11, precisa de 11 votos. Então, a primeira questão que eu avalio é que comigo tem ocorrido algumas questões que eu julgo violência política, e está no nível... eu sempre acho que o parlamento é um lugar de debate e eu sempre debato de forma política. Se concorda ou não concorda, diga por quê, mas não baixe o nível, porque isso, a meu ver, desprestigia um poder. A Câmara, aqui as pessoas não têm a concepção de que a Câmara é um poder, né? Nós temos 3 poderes no Brasil, que é o executivo, no caso prefeito, governador e presidente, que é o legislativo, no caso municipal, estadual e federal, né? O Senado, ele é né? Porque ele é eleito como executivo, mas, na verdade, ele também exerce o papel legislativo, né? Quer dizer, o Brasil é bicameral no Congresso. E temos o judiciário, né? Quer dizer, nós somos um poder, e quando um poder deixa de exercer o seu papel principal, isso reduz, né, a democracia. Eu queria... Agora, sobre o ponto de vista... Eu falei do aspecto geral, perfeito, porque todos sabem das agressões que eu tenho sofrido. E eu sei que é delicado e eu quero tratar disso com a senhora, mas eu vou deixar a senhora concluir, porque acho que é um assunto importante para a gente tratar. A outra questão é que o governo, e nós tentamos mudar o regimento, ele sempre coloca as coisas
é sempre como urgência para votar, e não dando a possibilidade de uma discussão mais profunda de temas polêmicos e temas que afetam a sua vida. Por exemplo, a questão da Sabesp, né? Quer dizer, um jogo de palavras que quem estuda e quem acompanha sabe muito bem o que está por trás, né? Então, acho que uma das questões polêmicas desse semestre foi a questão da Sabesp, né? Que ele diz não é privatização, mas eu não sei por que o prefeito quer ser prefeito, se ele passa o poder para né, para um outro grupo para decidir algo tão fundamental como é a água, né, que eu gosto muito e é necessário, né? Maravilha. Então, vereadora, olha, queria perguntar para a senhora o seguinte, eu ia deixar essa pergunta mais para frente, mas como a senhora citou, eu queria, não posso deixar passar. A senhora citou episódios que a senhora considera de violência política. Houve um mais no começo do semestre envolvendo o vereador Geleia, mas mais recentemente, esse talvez foi o que mais me chocou, foi um embate, não vou dizer embate, mas um ataque sofrido pela senhora por um ex-companheiro de partido, o vereador Rômulo. Eu não vou repetir aqui as palavras, foi um episódio que eu considero lamentável. Depois dos ataques, a senhora não se manifestou, ao menos na tribuna. A senhora deixou não jogou a água não apagou o fogo com gasolina. Mas a senhora está aqui conosco, a senhora disse, olha, aqui é transparência 100%, até me entregou um documento aqui, literalmente prestação de contas que a vereadora Janete está prestando. Então, eu quero perguntar para a senhora o seguinte, queria que a senhora falasse sobre esse episódio. Voltou a conversar com o vereador Rômulo depois disso? Em que pé ficou essa situação? O que a senhora tem a dizer sobre o ocorrido com um ex-companheiro de partido? Bom, em relação a essa questão, eu me silenciei porque, primeiro, a carapuça não caiu na minha cabeça. E eu ouvi, assim, abismada as acusações de baixíssimo nível. Agora, eu não conversei com o vereador, mas eu conversei com o presidente da Câmara, porque eu entrei na comissão de ética contra esse parlamentar. E, infelizmente, a resposta do presidente foi a seguinte, eu posso até arquivar o seu pedido. Eu falei, faça que você verá as consequências. Foi a minha resposta. E estou tomando outras medidas no campo da justiça. No nível que ele me atacou, não existe papo. Exige ação enérgica. Eu sou parlamentar, eu sei muito bem quais são os caminhos que eu posso utilizar. E eu utilizei os caminhos e o presidente disse mais, que estava esperando abaixar o fogo. Eu falei, não, eu acho que eu posso receber um não da comissão de ética, mas eu quero que essa questão seja levada à comissão de ética, entende? Porque certas questões têm que se tomar medidas exemplares para que não ocorra mais. Então, eu entrei na comissão de ética, o doutor Éder, meu advogado, está tomando outras providências, outras ações, porque se existe alguma coisa que eu prezo, é a questão da honra. E desde que eu moro em Guarulhos, todos sabem, desde 97 eu moro na mesma casa, o meu padrão de vida é um padrão de vida simples, não tenho nenhuma ostentação, e é verdade, tenho o meu imposto de renda e a acusação de que eu fui comprada numa votação, eu quero que prove, só isso. Né? E vai provar na justiça. A justiça no Brasil pode demorar, mas eu acredito que ela virá. Então, a minha conversa agora está no âmbito da lei. Maravilha. 18h47. Vamos voltar para o campo legislativo, que eu acho que é o motivo pelo qual a senhora está aqui. Segundo semestre na Câmara. A gente sabe que a agenda legislativa ela é contaminada porque é um ano de eleição, isso é normal, mas eu imagino que a senhora, na condição de uma parlamentar de oposição, deve ter algumas demandas que gostaria que fossem deliberadas, votadas e levadas adiante. Queria que a senhora destacasse qual seria uma prioridade da senhora enquanto uma vereadora de oposição que a senhora gostaria que fosse analisado, votado ainda esse ano no segundo semestre. Olha, André, você me pede muito, né? Porque eu tenho muitas prioridades, né? Uma delas
é a questão do aluguel social, que eu fiz o projeto de lei. O aluguel social, porque a habitação é uma das minhas prioridades. Então, o aluguel social é um dos projetos que está aguardando deliberação, que eu estabeleço uma atualização, segundo a UFIR, né, para que as pessoas que estão em situação, ou por uma questão de uma calamidade, incêndio, inundação, e vá receber o aluguel social, eles têm uma condição mínima. O que é que se consegue hoje em Guarulhos com R$300? Pois é. Isso não é de hoje. Inclusive, quando da primeira gestão do prefeito, eu conversei com ele lá em São Paulo e dizendo que eu iria fazer esforços de atualização, porque R$300 a R$400 para uma família pagar um aluguel, hoje em Guarulhos, um quarto e cozinha nas melhores das condições, está na faixa de 600, não mais, né? Então, essa questão de habitação é uma questão fundamental, a meu ver. Outra questão que eu gostaria muito de que se fosse aprovada é em relação à saúde. Porque eu sorrio porque o parlamento tem as suas artimanhas, né? Eu fiz uma lei para ano passado, ela não foi aprovada, mas eu não tirei da pauta. E esse ano, como saúde sempre é precisa, eu deixei para que aumentasse o repasse em 2,5 milhões para o Hospital de Você Homem, do Estela Maris, que se eu luto pela questão da saúde da mulher, eu também luto pela saúde sua, a saúde do homem, que o Estela Maris é o hospital do coração, né? Exatamente. Então, é muito importante, tá? Eles estão defasados, muito defasados na questão do repasse que o município passa, né? Então, um é na habitação, outro é na saúde. Agora, eu, sinceramente, não acredito que nós possamos ter sucesso Eu sempre estou presente. Sim. Mas eu não acredito que tenha sucesso, porque a partir do dia 16 de agosto começa o período eleitoral. E até eu, a partir do dia 16, né? Quer dizer, nós temos pouco tempo para poder aprovar. Mas eu gostaria de solicitar que a base enfrentasse de frente o problema e não usasse o mecanismo da oposição de fazer obstrução. Que entre no... Sabe, perca ou ganhe, vote. É uma questão, né? Então, não se for... Eu sou uma pessoa que enfrenta a questão... Você viu como é a minha resposta? As questões são tratadas no nível de sua competência. Sim. Ponto. 18h51, olha, a nossa audiência não para de crescer. Vou pedir para você que está no nosso YouTube, deixa o seu like, vamos tentar chegar aos 50 likes ainda no programa de hoje, uma forma de prestigiar a presença da vereadora Janete. Estamos com 30 likes, mas a audiência está subindo, vamos tentar chegar aos 50 likes. Vereadora, outro assunto importante que eu julgo, como a senhora citou no começo da nossa entrevista, o grupo da oposição do qual a senhora faz parte é minoritário. Minoritário. E a senhora elencou aqui com a gente, quase antes da entrevista começar, quase 20 projetos que estão ali esperando a análise em primeira votação. E eu encontrei na preparação aqui da nossa pauta, pelo menos 8 projetos que estão aguardando pareceres das comissões. Sim. Eu pergunto para a senhora o seguinte, a senhora enxerga perseguição por ser de oposição ou há essas questões que os projetos estão parados por um acúmulo de matérias porque são 34 vereadores, quase todos, sempre com uma produção legislativa muito alta? Posso dar uma resposta muito clara? Claro, fique à vontade. Eu, na Comissão de Direitos Humanos, quando eu cheguei, tinha mais de 200 projetos. Eu fiz vamos dizer, uma tarefa, né? E limpei a pauta. Limpei a pauta, tanto que hoje temos pouquíssimos. Então, eu gostaria de dizer
que, já que nós estamos no período eleitoral, vereador faz leis, vereador deve participar das comissões, né? E também ter afinco. Vamos limpar a pauta. Portanto, quando eu cheguei, se eu conseguir limpar as pautas, se os outros tivessem o mesmo... Né? Agora, tem muitos projetos antigos, parados, alguns não interessam colocar em discussão, também tem isso. Mas eu acho que falta assim, um empenho no sentido de dar importância das comissões. E eu não assino nada que eu não tenha discutido, sabe? Então, eu acho que nós precisamos entender que o parlamento se dá exatamente na construção de projetos de lei. E, com isso, eu disse muito bem que existem vários fatores, mas um dos fatores é que tem que ter celeridade. A lei precisa de celeridade. Eu trabalho com isso, né? Se acompanho o meu parecer, veja, todo dia eu chego na Câmara, 20 minutos antes, eu me inscrevo para falar no pequeno expediente todas as vezes, falo sobre questões nacionais e internacionais, porque o parlamento não é uma questão apenas de leis municipais. Nós temos que estar linkados às situações internacionais. Hoje, por exemplo, eu vi um depoimento de um argentino dizendo: nós estamos passando fome. E eu me lembrei, assim como fome é algo muito doloroso. Cruel. E aí eu me lembrei da política de segurança alimentar que eu implantei na cidade e que eu espero estar no programa do nosso pré-candidato Eloy Pietá, porque fome não espera, né? Então, então, já que a senhora citou o ex-prefeito Eloy Pietá, aliás, mandar um abraço para o ex-prefeito Eloy Pietá, que da última vez que esteve aqui conosco, até brinquei, mas é verdade, eu testemunhei com os meus olhos, a gente estava no intervalo, a porta estava aberta, o Eloy chegou correndo aqui, depois eu descobri que ele é maratonista, que ele corre também, me surpreendeu o vigor físico, eu acho que os joelhos do ex-prefeito estão melhores do que os meus, então mandar um abraço. Deixa eu colocar duas coisas, Eloy não é maratonista. O Eloy faz a São Silvestre comigo há muitos anos. São Silvestre é 15 quilômetros. Já é muita coisa. É muita coisa. Maratona é 42 e 100 metros. Então, eu disse que eu nunca faria. Porém, quando eu vou... Há 3 anos eu vou para Aparecida. E o primeiro dia, só que eu não faço em 3 horas não, viu, pessoal? O primeiro dia, nós vamos daqui até Santa Isabel. À noite, eu durmo que nem um anjo, porque E o que nós temos que prever é a questão de não molhar, né, a meia, de não ter calo, né? Então, agora, tanto que eu falei hoje com um conhecido que vá para Santiago de Compostela, traga os sons dos sinos para mim. Acho que eu sei de quem a vereadora está falando, hein? Acho que eu sei de quem ela está falando. Do Porto até Santiago de Compostela é pertíssimo. Eu várias vezes fui do Porto a Santiago de Compostela e eu comecei a fazer São Silvestre por 2 motivos. Eu tinha asma alérgica, aí mandaram fazer natação. Fiz natação e continuou tendo asma. Aí comecei a caminhar forte. E eu ampliei meu tórax. Isso aqui não é silicone, é meu mesmo. Você amplia o tórax, né? E você tem resistência. Raramente vocês vão me ver com gripe. Eu tenho reação alérgica, né? Se eu entrar num lugar com cheiros fortes, eu posso ter reação alérgica, espirrar e tudo mais. Então, o Eloy, ele começou assim. Corredor de São Silvestre. Mas ele começou caminhando assim, ele falou, bem, eu vou com você. Vou com você, e foi. E aí ele ficou, né, indo, e eu acho que o esporte é algo fundamental, você investir no esporte, investe na saúde. Por isso eu criei a corrida e a caminhada do batom. Verdade. Né, porque eu sei o quanto é importante você fazer atividades físicas, né?
também mentais, é lógico. E você sabe que tanto o corredor, qualquer atleta, o vencer qualquer desafio se dá na cabeça, né? Se você disser que não vai, você não irá mesmo, né? 18h58, só aquele recado para quem nos acompanha. Vocês sabem, a partir das 19h, nós entregamos o programa na TV Guarulhos, mas nós vamos permanecer por mais algum tempo com a vereadora, que ficará aqui conosco nas redes sociais. Então você pode dar sequência ao nosso programa, continuar assistindo ao nosso programa no nosso Facebook, no YouTube ou no Instagram. Certo. Mas como eu ia dizendo, vereadora, a senhora citou a convenção da rede, que aconteceu no último domingo. Foi linda. Queria que a senhora falasse sobre o evento. Queria que a senhora fizesse um balanço do evento e aquela pergunta clássica que eu tenho certeza que a senhora já respondeu milhares de vezes. Como está a chapa da rede e qual o prognóstico de vereadores eleitos pelo partido, por favor? Olha, vocês sabem, é bom que eu explique para vocês que nós estamos numa federação. Aliás, no Brasil tem 3 federações. A Federação Brasil Esperança, que é composta pelo PT, PCdoB e PV. A Federação PSDB Cidadania. E a Federação PSOL Rede. Eu estou na rede, entrei na rede há 4 meses e 3 dias, né? Porque entrei no dia 3, hoje estamos em 23. 4 meses e 2 dias. E então, nós, pelo regulamento, o estatuto, que aliás eu trouxe, eu gosto das coisas, né? Eu Sim. trouxe o estatuto. Veio munida de muitos documentos. Claro, porque eu acho que nada melhor do que você mostrar, né? Perfeito. Então, o que é uma federação? A federação é o encontro de federação, não é fusão, é bom saber, né? E a federação, ela é a possibilidade dos partidos pode até vir a fazer fusão, mas enquanto federação, esse é o primeiro ano que, sob o ponto de vista municipal, vai ter a experiência de federação, né? E no nosso Estatuto de Federação, da Rede e do PSOL, está bem claro que, olha, o artigo 1º, no seu parágrafo 1º, diz o seguinte: o PSOL e a Rede mantêm suas respectivas personalidades jurídicas, identidade e autonomia ideológica, políticas e programáticas, né, e organizativas. Então, pela forma que nós estamos organizados, e a rede tem esse aspecto muito forte, né? Olha, a Ana, obrigada, eu estou vendo ali a Ana também é uma das nossas candidatas, viu? Olha aí, é a o pessoal Ana da Santos. Não sei, é Ana Cris. Volta lá, produção. Vê se é a Ana Cris. Tá só como Ana Santos. Parece a Ana Cris. Você responde aí se é a Ana Cris, porque de longe, né? Fica então, fica difícil, mas parece que é uma das nossas candidatas, né? Nós temos 4 mulheres candidatas. Que bom, né? Que bom. De 11, porque como nós somos um partido, na última eleição tivemos menor número de votos, pelo estatuto nós temos 30%. 30% é 11. Então, dos 11, somos 4 mulheres, né? Entre elas, Janete, a Ana, a Sheila e a Miriam. Não é Miriam, não. Mas eu vejo já na ata, porque eu também trouxe, né? Da falta, assim, de qualquer dado, a gente não pode esquecer, né? Então, desculpa, não quero interromper a senhora, mas então esse é o argumento que o partido usa para rebater quem diz que não é correto que a rede apoie a candidatura do Eloy. Porque o estatuto garantiria autonomia. Garante autonomia. E digo mais, essa questão vai ser um pouco judicializada, porque... Era aí que eu queria chegar. Porque, na verdade, a instância de deliberação final é a direção nacional, né, que da federação. Mas foi composto a Federação
municipal, nós queríamos que fosse 7, ficou 2-1, nós queríamos 4-3, queríamos a secretaria, não ficamos, mas tudo bem. O importante é dizer que o Estatuto deixa bem claro isso, a questão da a federação não anula a identidade e a construção partidária. Por isso, nós decidimos que nós não teríamos candidatos majoritários, porém, aprovamos por ampla maioria a questão da indicação do Eloy do Solidariedade e a Fran, né? A gente chama Fran Correia, mas é Francislene Assis de Almeida Correia, vice. Né? Nós apoiamos e estivemos presentes, foi um evento bonito, eu até mandei para o Léo um convite, eu não tinha o seu telefone. Agora vamos trocar contatos. Isso, mandei para o Léo, e o Léo Notaro, né? Isso. Então, só para dizer que a convenção foi realizada no domingo, né? Com todo o ritual necessário, nós mandamos para a Justiça Eleitoral, o local nós confirmamos, o horário e tudo. Então, é a Ana Cristina, eu falei certo? Certo. Sou eu, as mulheres que estou falando, é Marilim. Marilim, né? E a Sheila, 4 mulheres e 7 homens. Vereadora, a senhora citou que está recentemente na rede. Eu já ia me esquecendo de uma pergunta elementar. Por que a senhora deixou o PT? Foi isso que criou a polêmica. Sim. Falando de uma forma muito objetiva, eu sou fundadora do PT. E isso eu nunca vou deixar de ser, porque fundação mãe é mãe, nunca deixa de ser, Perfeito. Né? Fundadora do PT na cidade. E agradeço muito a rede, eu entrei na rede exatamente porque a rede tem todas as bandeiras que eu participo e luto, tem na rede, né? E, além disso, uma coisa muito boa é essa questão da paridade. Não existe presidência única, existe paridade. Os nossos porta-vozes, mando um abraço para o nosso porta-voz Bareia. Que está aqui na audiência, inclusive. E Nilza, porta-vozes, né? Como os nossos porta-vozes estadual, esteve presente o porta-voz estadual Fernando Oliveira, na Câmara domingo. Então, pelas normas que nós criamos, e foi um processo que eu construí, muito demorado e muito discutido, sempre quando tinha mais de um candidato, tinha uma norma da questão das prévias, né? Então, nós lutamos pelas prévias. Porém, eu discordo, e eu continuo dizendo que eu discordo e achei antidemocrático a forma como a direção nacional permitiu, porque dentro do nosso conceito fundador do partido, direção não é... O Congresso está acima da direção. A direção, pelas questões aí... municipais não, nacionais e tudo mais, estabeleceu que o diretório poderia escolher com 2/3. E nós discordamos disso, em princípio, pela questão da prévia, que a gente achava mais, e pode perguntar a qualquer filiado se recebeu algum convite para a prévia. E não, foi feito por 2/3, e eu discordo também dos métodos utilizados para conseguir os 2/3. Maravilha. Eu tenho mais 3 perguntas para a senhora. Pois não. A primeira delas é a seguinte. Eu queria que a senhora falasse sobre a taxa do lixo. Por que eu cito a taxa do lixo? Nós recebemos aqui há cerca de 10 dias o vereador Geraldo Celestino, vice-líder do governo. Ele mesmo admitiu que a taxa do lixo foi um erro e muitos, inclusive governistas, dizem que foi o maior erro do governo. Guti, a senhora concorda? Foi o maior erro, a taxa do lixo? 2. 2? 2 maiores erros. A taxa do lixo e qual outro? Não, sob o ponto legislativo, a taxa do lixo e o fim da Proguaru. Porque veja como é que está a cidade.
A cidade está totalmente na mão de terceirizadas, quarteirizadas, e agora, como está próximo da eleição, está fazendo uma maquiagem. Mas para quem mora aqui o tempo todo, então, sob o ponto de vista legislativo, eu acho que a taxa do lixo, e nós falamos, nós fomos para a rua, e outra coisa, o Guti não está devolvendo dinheiro, não. Todas as vezes que as pessoas mandam... Eu votei contra a taxa do lixo, continuo dizendo que foi um grande erro. A questão do fim da Proguaru também. Sob ponto de vista de gestão, a forma como o Guti tratou a saúde terceirizando, a meu ver, é um grande erro. Terrível. Perfeito. Eu tive uma amiga que morreu por erro médico. Porque qual é? Você põe um médico que está fazendo aquela, esqueci o nome, estou cansada do nome, de residência, Sim. Trabalhando numa terceirizada. Um erro de diagnóstico de meningite é fatal. Sim. Entende? E isso, a morte daquele trabalhador da Proguaru, eu vi o homem caindo na minha frente. Um senhor que foi trabalhar e veio de uniforme. Aquilo, a meu ver, nunca vou esquecer. E o Guti, você não pode querer esconder. Ou você é prefeito e assume o que você fez, ou não. Né? Então, eu acho que, sob o ponto de vista de gestão, teve esses dois projetos de leis que eu votei contra, tanto a questão de Proguaru quanto a questão da taxa do lixo. Bom, mas por que dizem agora que era erro e nós avisávamos e votaram assim mesmo? O que ocorreu? Me responda você. Eu não votei nada, vereadora. Eu estou aqui só fazendo entrevista. Eu não votei nada, eu só pergunto. A senhora vem, eu pergunto. O Celestino vem, eu pergunto. Não sou vereador. Essa pergunta tem que ser transmitida para quem apertou o sim lá. Sim lá. Então, essa questão da terceirização da saúde, né? A meu ver, gestão é uma péssima gestão. A questão também da educação. Os uniformes chegam atrasadíssimos. Hoje, tem denúncia de mães dizendo que a alimentação escolar tem enlatados e que filho passa mal. E a questão... Eu tenho um projeto de lei sobre isso, da questão do leite. Que agora, se não tem 1 quilo, antigamente era 2 quilos, agora é 800 gramas. Então, que haja uma compensação. Porque, como eu disse há pouco, fome não espera. Verdade. Penúltima pergunta da nossa entrevista, vereadora, é o seguinte... É penúltima mesmo? Não sabemos, vai que acontece algo extraordinário aqui. Mas, pelo menos... Estou bebendo água, viu? Para calibrar um pouco, né, vereadora? Não, água é fundamental, eu sempre bebo muita água. É importante, eu também. E por isso que os meninos aqui, a produção, já viu o meu singelo galãozinho, tem quase 3 litros, eu estou sempre com ele para cima e para baixo. Por isso que as pessoas perguntam na minha pele, das coisas é água, né? Beber 19h11, a senhora estava aqui conosco quando eu citei a pesquisa, a última pesquisa. Sim. Eu queria perguntar 2 em 1 para a senhora. 2 em 1, né? Então vamos para 3 perguntas. Te peguei, André. O que a senhora achou dessa pesquisa que nós exibimos hoje? E queria que a senhora falasse, expectativa do Eloy. Vai para o segundo turno? Qual a expectativa da senhora para essa ainda pré-campanha do Eloy, mas que já se tornará oficialmente o candidato? Olha, eu digo uma coisa para vocês. Pesquisa é um momento. Mesmo que ela tenha deixado fora alguns candidatos, que eu acho que é realmente lastimável, tem razão, o Valdomiro Ramos, o Jesus, né? E o Cabeça, eu vi o Cabeça, quando eu cheguei na Câmara encontrei o Márcio, parabéns aí, Márcio, Nakashima e Cabeça, que espero ter uma chapa consistente de vereadores, espero que seja exitosa, né? Eu posso comentar assim, que alegria, né? O Eloy sempre está na frente. Mesmo na pesquisa cheia de problemas, digamos assim. Mesmo na pesquisa cheia de problemas, o Eloy está na frente, né? Mas olha, o Eloy adora acompanhar essas pesquisas e tal. Eu gosto muito da pesquisa do povo.
Primeiro e último domingo de outubro. A grande pesquisa é o dia da eleição, mas o sentimento que eu encontro nas ruas é um sentimento muito gostoso. É sábado retrasado, não passado, dia 13. Dia 13 de julho, eu estava atravessando a JK para ir no shopping, para almoçarmos, já eram mais de quase 3 horas da tarde, estávamos com fome. Aí saímos de uma atividade e resolvemos almoçar. E parados aguardando o sinal fechar para nós atravessarmos. E aí era o buzina de ônibus, aliás, o Eloy está fazendo muito sucesso no busão, não era buzina de ônibus, era o pessoal gritando, Eloy e tal. Então, isso aí dá uma sensação de que independente do tempo, as pessoas começam a ver a consequência do voto. Então, eu digo para você, gente, voto é coisa séria. É menos de 30 segundos, mas depois tem implicação na sua vida. Veja a taxa do lixo, veja a Proguaru, veja outros problemas que ocorreram. E eu entro na cultura, gente. O Adamastor acabou, né? Hoje o Adamastor virou o quê? Lugar de empréstimo para atividades de escolas. Então, Ismael, legal, Ismael. Muita gente na audiência. Didiu, Maria de Jesus Couto, olha, estou mandando beijo para vocês, que bom que vocês estão. Denis, da executiva do PSOL, Denis Ferreira. Serenidade, né? Muito obrigada pela sua... gente, foi um presente. Obrigada, você já falou isso me emociona muito. E o que eu sinto mais gostoso na rede é que nós estamos construindo, sabe? E eu sou de pegar a mão na massa, então é muito gostoso, né? Desculpa interromper a senhora. Para a gente terminar, é uma pergunta que eu faço para todos, para quem senta aqui, que tem uma trajetória histórica como a da senhora. Aqui também é importante dizer que não é questão partidária, mas é inegável que a vereadora Janete tem uma história de anos e anos na política, sim, décadas, aliás. Então, vamos a um cenário hipotético em que a senhora, vamos supor que a senhora decidisse não ser candidata. Na hora H não é candidata, ou num outro cenário em que a senhora não consegue se eleger. E a senhora decide, então, não brigar por mais nenhum cargo nas urnas. Sim. Que legado a Janete Rocha Pietá deixaria para a cidade de Guarulhos? Olha, eu venho da luta contra a ditadura. Então, eu sempre lutei por democracia. Eu lutei nas diretas, contra o colégio eleitoral. Então, a minha história de luta começa com os meus pais, lutando por água, luz nos bairros. Então, tudo que você faz é política, né? Então, a nossa vida, tanto a minha quanto do Eloy, é na construção da polis, né? De uma cidade mais democrática, de uma cidade onde todos tenham direito a estudo, a cultura, a esporte, a alimentação. Então, quando teve essa crise no PT, eu pensei, devo continuar ou não? Depois eu falei, não, eu não posso aceitar de cabeça baixa nenhuma imposição. E eu sou em reverência por natureza, né? Se pensam que me agredir vão fazer me calar, não. Pode até, como eu fiz, eu fiquei olhando para o agressor assim, olhando, né? E dizendo o seguinte, podem fazer, amanhã será outro dia, né? Nada que você está falando cai na minha cabeça. Então, acho que um legado de resistência e de luta da mulher, né, no parlamento. Porque, se vocês acompanham o parlamento, vocês vão ver que aos homens
são dados mais tempo. Eu me eduquei a falar em 3 minutos, porque quando chega o meu tempo, acaba o som. Agora, os outros não. Então, eu acho que o parlamento tem que ter equidade. Então, a minha luta... E aí, querido André, eu posso falar uma coisa muito importante? Pois não. Dia 25 é o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Eu faço live toda quinta e vai ser esse tema. E eu tenho muita honra de ser essa mulher negra, latino-americana e caribenha que não abaixa a cabeça. É isso aí, vereadora. Olha, eu queria, antes de encerrar essa entrevista, dizer que para mim é uma honra, um prazer, não apenas ter a senhora aqui, mas eu estou aqui no Radar de Notícias apresentando o programa há menos de 90 dias. E eu me sinto privilegiado de ter a honra de poder dar sequência ao legado do Radar, do Arnone, do Pedro, os dois, do Guto, que esteve aqui também. Isso. E não apenas isso, porque o Radar de Notícias é o centro da discussão política. Eu me sinto um privilegiado de poder ter diariamente a oportunidade de entrevistar os poderosos de Guarulhos, as figuras icônicas da política de Guarulhos, a senhora, o seu marido, Valdomiro Ramos, o vereador com a maior votação da história da cidade, o presidente da Câmara esteve aqui recentemente, parlamentares governistas, parlamentares da oposição. Será que até o final do ano o prefeito Guti vai me conceder uma entrevista? Não sei, mas este é o meu jeito de trabalhar, de forma imparcial, perguntando o que precisa ser perguntado, e o juízo de valor é formado por quem nos acompanha. Então, eu agradeço muito, primeiro, a equipe do Radar por apostar as fichas em mim. Segundo, a senhora, todos que passam por aqui e que me concedem entrevistas de forma transparente, educada, porque esse é o jornalismo, esse é o jeito que eu julgo ser o mais importante de levar. Então, obrigada. Foi um privilégio ter a senhora aqui, ter tido a oportunidade de entrevistá-la pela primeira vez, desde que assumiu o programa. E aí eu queria que você visse ali os trabalhos da Comissão de Direitos Humanos. Nós fizemos audiências importantíssimas sobre a questão de afegãos, sobre a questão de moradia, sobre a questão do respeito a LGBTQIA+, sobre a questão religiosa, porque a nossa comissão é a comissão de direitos humanos, habitação, cidadania, assistência social e igualdade. E eu acho que é um importante trabalho. Eu acho. Mas, de toda forma, vereador, olha, muito obrigado pela sua presença. Sei que a agenda da senhora é corrida, a senhora ainda tem uma agenda 8h15. 8h15. Então, ainda tem trabalho no dia de hoje. A vereadora Janete não para. Muito obrigado pela sua presença. Agradeço a equipe da senhora que intermediou essa entrevista. Volte mais vezes. A porta do Radar de Notícias estará sempre aberta para a senhora e para todos que aqui gostariam de estar e que respeitam o Radar de Notícias. Então, muito obrigado, uma boa noite para a senhora e volte mais vezes. Boa noite, e o respeito que eu tenho à comunicação se dá pela questão também democrática, né? É isso. E vocês, primeiro eu quero agradecer, porque quando vocês me procuraram, eu estava com uma agenda... Sim. Por exemplo, a agenda de agosto já está construindo agora, então não adianta, se a pessoa chegar semana passada perguntando sobre essa semana, já está lotada, não é assim, né? Então eu agradeço muito a paciência de vocês terem me esperado até essa linda noite do dia 23, né, do 7, porque antes não deu, né? Então, isso eu acho que é importante. Não dá para construir agenda impondo datas, né? Sim, é e verdade. Vocês foram muito bacanas nesse sentido. É o mínimo que nós podemos fazer para quem se dispõe a prestar contas para a população guarulhense. Ponto final na edição de hoje do Radar de Notícias. Obrigado a você que ficou na audiência conosco. Voltaremos amanhã, quarta-feira, no horário que você já está acostumado, às 18 horas, com mais uma entrevista de peso.